Amém. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos, vocês que fazem a primeira vez aqui conosco, estão a primeira vez aqui conosco. Que o Senhor Ele pode, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te guie e te proteja todos os dias, em todos os momentos das nossas vidas. Hoje nós estamos finalizando mais um tema, né? Que é o que realmente importa. Para mim, para você e para Deus. E hoje eu estarei falando sobre mais amor, por favor. E não sei se vocês já ouviram falar de um programa que se chama Mais Cor, por Favor. Alguém já assistiu? Já. Eu também, porque eu gosto muito de decoração, de designer, então eu gosto de assistir, sempre procurando alguma novidade, algo novo. E a proposta desse programa é bem legal, bem simples, bem bonita, que é entrar nos lares das pessoas e transformar ambientes, aqueles ambientes que já estão meio acabadinhos, né? Já estão meio surrados, aquelas paredes que estão manchadas. E a apresentadora Thalita, ela pega esses cômodos desgastados e tristes e pinta as paredes. Ela colore aquelas paredes, né? Traz aquelas cores vivas, vibrantes. E ela usa algumas ferramentas para isso. E com todo amor, com todo carinho, ela e a sua equipe dão uma cara nova para aquele cômodo. Ou é uma sala, ou é um quarto, ou é um escritório. E aí depende do dono da casa qual foi o ambiente que foi escolhido por ele e pela sua equipe para estar reformando. Já a reforma em nossas vidas, quem faz é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Trazendo graça, trazendo perdão, trazendo compaixão para com as nossas vidas. Onde há frieza, Ele pinta calor. Onde há rachaduras, Ele restaura com amor. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Talvez o seu problema não seja a falta de cor em algum cômodo da sua casa. Mas pode ser que é a falta de amor que você e a sua família estão vivendo neste momento. O programa, ele usa tinta, como eu falei, alguns materiais, usa prego, usa martelo, usa madeira, usa serrote. Já o Espírito Santo, então, ele usa a compaixão, a graça, a misericórdia, a bondade e o amor. E enquanto eu estudava esta mensagem, o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração, preencheu assim de uma forma muito bonita, e me fez então recordar desse programa, dizendo que a Thalita, juntamente com o pessoal ali do programa, eles transformam ambientes. Mas Deus, Ele transforma vidas. Olha como é impactante isso, né? Enquanto ela transforma ambientes, Deus transforma vidas. Porque em muitas casas, em muitas casas, não só precisa de paredes pintadas, né, de uma boa decoração, aí entra a sua ideia, né, da boa decoração. Então, não só disso, né, mas muitos lares, muitos relacionamentos têm a falta de amor. Tem a falta desse elemento tão especial e tão profundo na vida de um ser humano, na vida de uma família e também na vida de uma igreja. E não é a sala que está apagada. Às vezes o nosso olhar
ele vai distorcer algumas coisas. Então não é só aquela sala apagada, mas a falta de amor traz a falta de perdão, como se ele tivesse ido embora. A falta de amor traz isso. E não é também aquele sofá velhinho, né, que entristece aquele ambiente, mas sim o carinho que sumiu, enquanto aquela família estava sentada nele. Então você vê como faz parte, como é algo principal, primordial nas nossas vidas e na nossa família, a palavra amor. A presença, né, desse sentimento, o amor. E o ambiente, ele pode até estar limpo, ele pode até estar bem decorado, mas se o nosso coração, se ele estiver cheio de mágoas, de traumas do passado, de tristezas, de friezas, de indiferença, nós não iremos conseguir sentir este amor que tanto Deus quer derramar sobre nós. E Paulo, ao escrever à igreja de Tessalonicenses, ele fez uma linda oração. E nós vamos estar lendo estes 2 versículos em 1 Tessalonicenses 3, 12 e o 13, que diz assim: E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Resumindo esse versículo, é como se Deus dissesse para nós: mais amor, por favor. E é sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite. De um amor que cresce, que transborda, que santifica na preparação da igreja e da sua família. Para quê? Para o grande dia do Senhor, para o arrebatamento da igreja. Olha como é importante o amor nas nossas vidas, na nossa família e na nossa igreja. E você pode estar então pensando aí no seu coraçãozinho, na sua mente: por que Paulo escreveu essa oração, essas palavras para aqueles irmãos? Eles não tinham mais amor? E a resposta a essa pergunta é não. Eles tinham amor. E Paulo, ele reconhece o amor desses irmãos. Ele sabe que eles amam, ele sabe que eles amam uns aos outros, o quanto eles são generosos, o quanto eles são carinhosos uns com os outros. E em 1 Tessalonicenses 4, um pouquinho mais lá na frente, no versículo 9 e 10, Paulo está dizendo que não precisava escrever essas palavras para eles, porque os tessalonicenses, eles tinham sido instruídos pelo próprio Deus, para que eles pudessem então amar uns aos outros. E já no verso 10, ele exorta os irmãos para que eles progridem nesse amor. E cada vez mais, o apóstolo então, ele incentiva a continuarem a demonstrar o amor e a crescer, né, este amor, que é entre os irmãos, ou entre os parentes, ou entre marido e mulher, ou entre pais e filhos. Porque este amor cristão, ele não tem limite. Você sempre irá aprender algo a mais sobre o amor com Deus. E assim, como desejamos que os nossos filhos cresçam, não só em conhecimento da palavra de Deus, mas em graça, em testemunho, em atitudes e em amor, Deus também quer isso de nós. Porque quando tudo está muito bom, quando tudo está muito bem, a gente relaxa. A gente vai deixando de morno. Só que Deus está usando a vida de Paulo para falar com aqueles irmãos. Pessoal, está ótimo.
Mas não para por aí não. É como se Deus estivesse falando para nós nessa noite. Hope, ó, tá ótimo, mas não parem por aí não. Amém, irmãos? Crescer no amor é um sinal de maturidade. E a gente vê isso em nossos filhos. Eles começam a crescer e nós começamos a enxergar essa maturidade na vida deles. As atitudes deles mudam, as palavras deles mudam, o comportamento deles mudam. E esse sinal de maturidade, ele é constante. Ele não é só um dia, é todos os dias em que nós estivermos vivos, nós precisamos exercitar essa maturidade. E essa igreja de Tessalônica era uma igreja muito jovem, era uma igreja muito fiel a Deus. Ela era muito perseverante, porque ela era muito perseguida. Então ela confiava plenamente em Deus. E mesmo assim, queridos, Paulo ora por algo a mais. Paulo incentiva algo a mais a esses irmãos. Ele pede para que esse amor cresça, para que esse amor dê frutos, para que esse amor vá avante, seja um amor forte, fiel ao Senhor. E ele não está corrigindo algo que faltava na igreja. Olha que coisa tremenda, né? Paulo não está corrigindo aqueles irmãos de Tessalônica por algo que esteja faltando. Não. Porque mesmo eles amando, mesmo eles sendo generosos, mesmo eles trabalhando no reino de Deus, Paulo incentiva o progresso daquela igreja. Ele não fala, ó, tá bom, pode parar, não precisa fazer mais nada. Não. Bora, pessoal, vamos trabalhar mais um pouquinho. Vocês acham que tá bom? Não, ainda não tá, mais um pouquinho. E sempre há espaço, queridos, para nós melhorarmos. Melhorarmos como mães, como pais, como esposa, como maridos, como filhos, como amigos. Sempre há espaço para nós melhorarmos. Hoje de manhã na aula, no Café e Bíblia, nós tivemos uma aula maravilhosa. Você que não pôde vir, perdeu. Ontem nós tivemos o culto das mulheres, Hope Woman. Quem não pôde vir, perdeu. Foi uma bênção também. E nós perdemos oportunidades de aprendermos, de estarmos na presença do Senhor, de aprendermos muito mais com Deus. E hoje de manhã, na aula, nós aprendemos sobre honrar. Honrar a Deus, honrar o seu cônjuge, honrar os seus filhos, honrar os seus amigos. Honrar. Porque dizer que você ama a sua esposa é fácil. Dizer que você ama o seu marido é fácil. Dizer que a gente ama os nossos filhos, então nem se fala. É muito mais fácil. Agora, dizer que eu amo os meus netos é muito, muito, muito mais fácil. E não basta só dizer que você ama. Não basta só dizer eu te amo. Porque é necessário você demonstrar com atitudes. É necessário nós mostrarmos para aquela pessoa que a gente ama com as nossas atitudes. E se você acha que o seu amor é suficiente por Jesus, ou esse amor é suficiente pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua família, ou pelos irmãos da igreja, ou por seus amigos, eu quero dizer para vocês que você está enganado. Que você está enganada. Porque nós sempre podemos melhorar. O nosso amor sempre pode estar, progredir para o melhor, sempre crescendo. Todo mundo conhece aonde tem as suas falhas. Eu sei aonde é as minhas falhas. Você sabe aonde é as suas falhas.
E nós podemos melhorar. Nós podemos buscar ser melhor, ser mais paciente, mais amoroso, mais atencioso, mais carinhosa, não é verdade? E em Lucas 17:10, fala sobre um servo inútil. Agora o negócio apertou. Porque mesmo quando nós achamos que nós estamos indo bem, que nós estamos fazendo a coisa certa, ainda assim, nós somos chamados de servos inúteis pela graça. É a Bíblia que está falando, não sou eu, viu, irmãos? E eu também sou, né? Porque eu sou serva, então eu também sou uma serva inútil. Por que que nós somos chamados de servos inúteis? Porque nós só fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Porque nós só fazemos aquilo que nós somos chamados para fazer. Amar só um pouquinho. Eu amo meu esposo, mas eu não faço um café da manhã para ele. Eu amo meu esposo, mas eu não levanto para dar tchau na hora que ele está saindo para trabalhar. Eu amo meus filhos, mas eu não vou levar eles para a escola. Se vira, vão de Uber, vão de ônibus. Então nós temos a oportunidade para mostrar que nós amamos nossos esposos. Vou puxar a sardinha para mim agora, mas o pastor já falou isso também, então eu posso falar. Quando ele trabalhava, quando ele chegava, do serviço, sempre tinha um cafezinho prontinho. E eu não tomo café, irmãos. Não gosto nem do cheiro. Mas eu fazia além da minha obrigação. Porque para mim aquilo era difícil. Preparar um café fresquinho para o meu esposo. Porque eu não gosto do cheiro, não tomo, não experimento para ver se está bom nem de açúcar. Então eu tinha que demonstrar o meu amor, sabe? De que forma? Ele está cansado, está sobrecarregado, ele precisa de um cafezinho, de um bolo fresco. A sua esposa acabou de chegar do serviço, vai adiantando a janta, irmão. Vai lavando a salada, sabe? Demonstração de amor, demonstração de carinho. Porque nós só fazemos o que está ao nosso alcance. E isso não é demonstração de amor, é uma falta de amor. E cada gesto que nós demonstramos, que nós amamos, mais perto está o céu de nós. Amém? E Paulo nos revela 3 aplicações profundas sobre o amor. E o primeiro é que o amor cresce. No verso 12, diz assim: e o Senhor faça com que cresça e aumente o amor. Paulo reconhece o crescimento e o amor, não apenas pelos frutos daqueles irmãos, do esforço humano daqueles irmãos, mas ele reconhece a obra de que Deus está agindo naqueles irmãos, naquela igreja. E Deus também reconhece que muitas das vezes não é fácil você servir ao Senhor com alegria, com amor, com gratidão, porque nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas, nós recebemos diagnósticos terríveis do médico, e há momentos que a nossa fé dá uma esfriadinha, uma caidinha, e aí fica mesmo difícil de você demonstrar o amor. Mas esse aprendizado, ele vem com o tempo, e você precisa exercitar este amor. Ele pede, a Deus que atue no coração daqueles irmãos de Tessalonicense, amadurecendo-os cada vez mais no amor. Então, se você acha que você já está maduro, ainda você não está maduro. Você precisa ainda amadurecer este amor que está em seu coração. Assim, eles apenas não manteriam o que eles já possuíam, mas seriam levados a um nível mais alto, a um nível mais profundo de compaixão, de graça, de misericórdia, refletindo então a graça de Cristo na vida deles. Irmãos, trazendo para nós, num exemplo simples, o amor é como uma planta para crescer. Ela precisa ser plantada em boa terra,
uma terra adubada. Ela precisa de água, de sol, de vitaminas. Ela precisa que seja tirada dela as pragas que ficam ali no pé daquela planta. E esse cuidado é constante, esse cuidado é praticamente todos os dias. Para quê? Para que ela cresça forte, firme, para que ela amanhã depois floresça, e aí vem os frutos. E nós somos como esta árvore. Nosso amor é como esta árvore. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser zelado, para que o nosso amor com Cristo, com a nossa família, cresçam sadia, dê bons frutos, né? Floresça e dê bons frutos. Esses frutos, queridos, é o seu filho convertido aqui na igreja. É o seu esposo que ainda não conhece a Cristo, sentado aqui do seu lado. A sua esposa que ainda não conhece o Senhor. A sua família, aqui na igreja, junto com você. Aqueles que vocês amam. E nós devemos então regar este amor com perdão, todos os dias, porque nós erramos todos os dias, somos falhos, como nós aprendemos hoje também, que o nosso marido é falho, é pecador, e que a sua esposa também é falha, também é pecadora. Alimentar com paciência os momentos mais difíceis que nós estamos passando, e cultivar esse amor com gestos de carinho, de mansidão. Eu sempre falo disso, eu sempre lembro desse gesto de carinho, de amor. Quando a gente morava no fundo de uma casa, e no corredor tinha pé de roseiras. E aí às vezes o meu marido falava assim: amor, eu esqueci a chave, corre lá, pega para mim. Eu saía correndo, né, para ir lá pegar. Quando eu voltava, o pastor Elias estava com um botão de rosa. Tudo bem, né, que ele tinha roubado lá, né, mas ele tinha me dado, né. Então aquilo me trazia alegria, né, e hoje, até hoje eu não esqueço. A gente pode ganhar um maço de rosas, mas o nosso marido vai lá na floricultura, compra e traz para casa. Agora esse não, ele já usou de uma artimanha, né, e foi todo especial, e eu lembro disso até hoje, e me traz muita alegria isso. Então o amor, quando ele floresce, quando ele cresce, quando ele desabrocha, né? Ele traz muita alegria à família. Ele traz muita alegria à igreja, aos nossos amigos. E o amor, ele floresce quando estamos servindo quem a gente ama. Quando nós estamos ouvindo quem a gente ama. E permanecer firmes e fiéis, mesmo quando é mais fácil recuar, mesmo quando é mais fácil desistir. Permaneça firme, permaneça fiel. Ficar satisfeito com o modo que você ama é perigoso, irmãos. É perigoso. Já está bom tanto que eu amo. Já está bom tanto que eu faço na igreja. Ah, já está bom tanto que eu trabalho. Não, não está bom. Porque o amor, ele pode esfriar. Tanto o amor quanto da esposa para o esposo, do esposo para a esposa. O amor pela igreja, ele pode esfriar. Se ele não for cultivado, se ele não for bem cuidado. E para que haja esse crescimento, nós somos sim dependentes do crescimento, de que Deus, né, dá o crescimento ao nosso amor. Nós somos sim dependentes de Deus para que Ele cresça. E precisamos da graça divina para amar, além do natural. O amor que vem de Deus, ele quebra barreiras, ele cura feridas, ele liberta pecadores, ele liberta, tira vícios que nós temos, e ele supera limites. Ele resiste a provações e ele acredita no melhor das pessoas. Você consegue ainda acreditar no melhor das pessoas?
Como que aquelas pessoas conseguiam acreditar no melhor de Paulo? E mantém a esperança viva. Nossa segunda aplicação, o amor que transborda. Vou continuar no verso 12, é a parte B do versículo. É aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Já foi mostrado aqui no telão que no dia 19 de julho, nós teremos um evento de solidariedade aqui na Hope. E com algumas áreas, né? E aí foi citada a área de saúde, dentre outras, para estar atendendo então a comunidade. E essa é uma ótima oportunidade que nós, a Igreja Hope, mesmo que você ainda não tenha camiseta de voluntário, você pode vir, nós precisamos de vocês. Essa é uma grande oportunidade que nós temos para viver o que o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos da igreja de Tessalônica. Paulo não queria que todos aqueles irmãos ficasse somente, né, aquele amor que estava perfeitinho ali entre eles, ficasse só ali, só entre eles. Paulo desejava que esse amor se expandisse, crescesse, fosse além daquelas 4 paredes, saísse pela porta e chegasse então, alcançasse os pecadores, alcançasse os nossos familiares, os nossos amigos. E o amor verdadeiro que vem de Deus, ele é expansivo, ele é contagioso e ele é missionário. Às vezes a gente está passando por uma luta, mas nós estamos ali, firme e forte, com um sorriso no rosto, né? Mas alguém sabe que você está passando por uma luta, uma dificuldade muito grande. Aí a pergunta vem, como que você consegue? Você está passando por uma dificuldade tão grande, e está com esse sorriso no rosto, e está com a mão levantada, e dando glória a Deus. Esse é o amor de Deus que alcançou essa pessoa. Essa pessoa entendeu o que é o verdadeiro amor. E Paulo ensina então, que quanto mais maduros estamos em Cristo, mais ampla é a nossa capacidade de amar alguém. Trazendo essa prática para a nossa realidade, entendemos que amar uns aos outros é mais do que um sentimento, é um compromisso, que só conseguimos viver com a ajuda do Senhor. Não esqueçam, é um compromisso que você tem com o Senhor. E o amor de Cristo por nós, não é um amor por merecimento, mas por escolha dEle. Por nos amar, Ele assumiu a cruz em nosso lugar. Por nos amar, e não porque era agradável a Ele fazer isso. Se coloque no lugar de Cristo ali, na crucificação. Não era nada agradável. E nem legal a posição que Ele estava. Mas porque era necessário que esse amor nos alcançasse. Através desse sacrifício que foi feito lá na cruz. Por mim e por vocês. Amar uns aos outros é um amor sacrificial, como Cristo, né, se sacrificou por nós, por nos amar. E muitas vezes é necessário que haja renúncia da nossa parte. Nós, mulheres, às vezes nós achamos que eu quero isso, eu quero a mesa roxa. Mas aí o meu esposo vem e fala, mas roxa não vai combinar. Não, mas eu quero roxa. Mas a gente não tem móveis que combinam. Não, mas eu quero roxo. Então, renuncia, meninas. Nós temos essa, né, dificuldade de renunciar um pouco. Porque nós queremos que seja do nosso jeito. Eu tiro por mim pelo Elias, né? Porque ele é mais tranquilão. E eu já acho que, não, eu entendo mais sobre esse assunto. E às vezes não. Então, nós precisamos sim renunciar. Porque não é fácil carregar a fraqueza do outro, a dificuldade do outro, o entendimento do outro. E vocês acham
que foi fácil para os irmãos amarem Paulo quando ele se converteu? Sim ou não? Não, não foi fácil. E eles só conseguiram amá-lo porque viram em Paulo o que a graça fez com ele. O que a graça, que vem de Deus, o alcançou. O testemunho de Paulo, um dos maiores missionários que nós temos na história, na Bíblia, foi Paulo, que pregou e anunciou as boas novas. E que quem é alcançado por Jesus aprende a enxergar além do passado daquela pessoa. Aprende a amar como Cristo o amou. E era assim a visão daquela igreja. Eles não via Paulo, como era Saulo antigamente, que era um perseguidor dos crentes. Eles não enxergavam Paulo como um assinante de morte. Eles não enxergavam Paulo com aquela ruindade toda que ele tinha. Não. Eles enxergavam Paulo como a graça de Deus o alcançou. Terceira aplicação, o amor que santifica. No verso 13, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Agora Paulo conecta o crescimento do amor à santidade. E isso nos mostra que o amor, ele não é apenas algo bonito, mas ele é uma marca de santidade, de santificação na nossa vida, na vida do cristão. E nesse versículo ele nos lembra o propósito do amor crescente nas nossas vidas, na nossa igreja, na nossa família, que não é apenas melhorar relacionamentos, e sim estarmos preparados para o grande dia do arrebatamento. Tem alguém aqui que acredita no arrebatamento da igreja? Amém, queridos? Creiam no arrebatamento, porque Deus falou que Ele vai voltar. Jesus, Ele disse que Ele vai voltar. E Ele vai voltar para quê? Para buscar uma igreja, a igreja dEle. E Ele ora então, para que os corações sejam confirmados em santidade, que sejam puros, santos, irrepreensíveis, separados por Deus. E Ele também ora para que os corações sejam isentos de culpa, ou seja, livres do peso do pecado e de toda e qualquer condenação. Sabe quando o diabo aponta para você e fala assim, lembra do seu passado? Queridos, você está em Cristo Jesus, Ele te perdoou. Esse passado já não existe mais. Ele ora para que os corações sejam aprovados diante de Deus, prontos como servos bom e fiel. Servos bom e fiéis. Para então o arrebatamento da igreja. Irmãos, Deus está nos moldando. Deus está nos preparando. Não para vivermos bem aqui uns com os outros, ou só para viver bem aqui uns com os outros. Mas Deus está nos moldando, nos preparando para viver bem com Ele. E eu já estou finalizando. Se Jesus estivesse aqui, diante da nossa igreja, ou diante da nossa família, numa reunião de domingo, num almoço, e Ele dissesse algo assim para nós: filho, filha, você tem feito muitas coisas, tem servido bem, corrido demais, tem passado por momentos difíceis, desafios difíceis, mas tem resistido bem. Mas me diga, onde está o amor? E eu não pedi apenas obras, pedi fé. Não pedi apenas verdades, pedi misericórdia. Não pedi só adoração,
pedir reconciliação. Lembre-se, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros, ou uns pelos outros. Amar é o que me trouxe até você. Cristo falando conosco. Amar é o que me trouxe até você. Paulo orou por uma igreja viva, irmãos. Não era uma igreja morta, uma igreja fria ou uma igreja morna. Era uma igreja viva, que amava o Senhor, que amava uns aos outros, que eram generosos. E hoje Jesus diz: mais amor, por favor, no seu casamento, com seus filhos, na igreja e com todos aqueles que você conhece. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Em João 15, 9, um versículo curtinho, que você vai decorar hoje. Permaneçam no meu amor. Cristo falando com você hoje. Permaneçam no meu amor. Que o nosso amor cresça num jardim regado pela graça, pela misericórdia, pela bondade, até o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor, seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte física. Amém? Espero que seja pelo arrebatamento, que nós não precisamos passar, pela morte física, mas que o Senhor volte e encontre uma igreja amorosa, uma igreja santa, uma igreja que ame uns aos outros e que ame a sua casa, a sua família. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar. E eu quero fazer um pedido. Você que sentiu de Deus que precisa melhorar, que o seu amor precisa crescer, não tenha vergonha. Não tenha vergonha, porque o milagre, ele só vem para aquele que tem fé. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Você que está triste, desanimado, acha que o seu amor não está tão bom como deveria estar, que os seus relacionamentos não estão de acordo com a palavra do Senhor. Há motivos lá atrás que te entristeceu, sabe aquele passado de acusação, e que tirou de você um amor puro, lindo, fiel. Amém? Se não tiver ninguém, pode ficar então mesmo aí no seu lugar. E nós vamos estar orando. E eu vou, ao orar, coloca sua mão em seu coração, para que o Senhor trabalhe então, para que Ele faça o seu amor resplandecer. Que o amor de Cristo cresça, que o amor de Cristo seja forte em sua vida. Que você tenha a certeza de que o Senhor, Ele está movendo sim e trabalhando a seu favor. Senhor, graças eu te dou, Pai, por essas vidas que aqui na frente estão. Senhor, Tu sabes e conhece, pois a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração daquele que ama ao Senhor, daquele que busca em Ti, ó Pai. Senhor, eu não as conheço, não sei os problemas delas, as dificuldades, a falta de amor, o que levou a elas não terem um amor suficiente. Mas eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor derrame sobre elas amor, derrame sobre elas generosidade, paciência, derrame sobre elas, ó Pai, fé, esperança de dias melhores. E eu as abençoo, crendo, ó Deus, que esta palavra irá trazer amor aos corações delas, porque não foi à toa que o Senhor morreu na cruz por nós. O Teu amor fez com que nós estivéssemos na Tua presença.
a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Deus, eu clamo a Ti por todos que aqui estão. Que o Senhor venha, Pai, abençoar essas vidas. Que a nossa igreja Hope seja uma igreja amorosa. Sejam irmãos que amem uns aos outros. Que sejamos, ó Pai, uma igreja onde glorificamos, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor. Pai, usa as nossas vidas para que nós possamos mostrar àqueles que ainda não conhecem o Senhor, o quanto o Senhor nos ama. O Teu sacrifício, Cristo, não foi em vão. O amor de Cristo não foi em vão por nossas vidas, irmãos. Amém, queridos? Saiam daqui com a certeza de que Deus te ama, de que você é amada por Deus, você é valorizada pelo Senhor. Deus tem sim um grande plano na sua vida. Amém? Saiam daqui curadas, restauradas, libertas de tudo aquilo que arrancou aquele amor que vocês tinham. Sabe quando a gente aceita Jesus naquela primeira vez, aquele amor que a gente sabe, aquele primeiro amor, Deus está trazendo ao seu coração nesta noite. Amém? Deus abençoe a todos. Uma semana abençoada para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém?